Olá, seja bem-vindo a esse vídeo de hoje. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre variáveis. Eu quero ensinar para vocês o conceito de variáveis e como é que você implementa, como é que você utiliza variáveis com a linguagem Python. Então deixa primeiro eu fazer uma breve introdução, só uma visão teórica inicial bem breve sobre o conceito de variáveis antes da gente entrar na programação prática dentro do Python. Bom, imagine que você está no seu quarto e você tem ali objetos que você gostaria de organizá-los. A melhor forma de você fazer isso é colocá-los em caixas, né? Você tem ali, por exemplo, livros e você pode organizar os seus livros dentro de uma caixa onde você identifica essa caixa, né, com uma etiqueta informando que aquela caixa, aquele espaço, você vai colocar livros. Aí você tem uma outra caixa, um outro espaço que você identifica para sapatos, onde você vai colocar sapatos. E uma outra caixa, um outro espaço que você vai identificar como etiqueta, dizendo aqui eu vou guardar brinquedos. Então, isso vai facilitar, né, a organização do seu quarto, porque você pode olhar para aquela caixa, né, pela etiqueta que você está ali, e pelo nome da etiqueta você já sabe o conteúdo, né, que tem lá dentro daquela caixa. Então, isso facilita a vida. Né, os computadores, quando a gente trabalha com linguagem de programação, na verdade, o que nós estamos fazendo é trabalhar com armazenamento e processamento de dados. E para mim poder armazenar e processar dados, eu preciso organizar esses dados de alguma forma. E a forma que nós utilizamos na linguagem de programação é a utilização de variáveis. Então eu crio variáveis, que na verdade são como se fossem caixas de memória, pequenos espaços da memória que eu posso identificá-los como etiqueta, e ali eu vou poder armazenar algum tipo de dado. Por exemplo, eu posso ter um espaço de memória onde eu quero armazenar um nome. Então, eu vou identificá-lo ali com a etiqueta nome. Essa é a minha variável nome, né? Então, significa que eu tenho espaço da memória que eu vou colocar um nome. Eu posso ter um outro espaço de memória que eu vou colocar a idade, né, daquela pessoa que eu vou armazenar o nome. Eu também posso ter um outro espaço de memória onde eu vou armazenar endereço, né? E aí eu poderia armazenar na minha variável nome o valor do nome Maria. Na variável idade eu poderia armazenar, né, a idade 25. E na minha variável endereço eu poderia armazenar o endereço da Maria, que seria a Rua das Flores 450. Então, a utilização de variáveis ela vai me ajudar a organizar, né, esses dados para que eu possa processá-los posteriormente dentro do meu programa. Muito bem, então esse aqui era o conceito, brevemente, né, o conceito, como é que a gente, o que é variáveis, como é que a gente, qual a finalidade do uso de variáveis. E vamos agora entrar na parte prática, né, dentro do Python, como é que a gente trabalha com variáveis dentro do Python. Tudo bem, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a implementação, né, de variáveis no Python, usando o programa Python. Eu tenho aqui o último programa que foi criado, né, no vídeo anterior. Eu até deixei aqui de propósito para mim poder fazer umas alterações. Por exemplo, deixa eu chamar meu primeiro programa, vou colocar aqui. Como eu vou usar esse arquivo, né, esse documento para outros vídeos, então vou chamar ele de programação Python. Acho que o nome fica mais adequado. E aqui, né, meu primeiro programa, eu posso utilizar essa mesma célula, posso vir aqui apagar e fazer o exemplo que eu quero passar para vocês. Hoje eu posso simplesmente criar uma nova célula. Fica até melhor só para vocês verem a funcionalidade do ambiente Jupyter, né, usando Jupyter com Python, acho que é até mais interessante. Então vamos lá. Então, como eu tinha explicado, são três variáveis, né, a gente vai criar três variáveis aqui, são três ambientes, são três espaços de memória no computador, sendo que a primeira variável se chama nome, então vou ter um espaço de memória no computador onde vou armazenar o nome. No caso, como se trata de um texto, eu coloco ele entre aspas, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor num outro vídeo, né? Os tipos de dados diferentes, mas por enquanto, né, trata-se, tudo chama de string, né? Tudo texto string, né? Que são um conjunto de caracteres, diferentes tipos de caracteres,
a gente coloca entre aspas. Então, o nome Maria. Então, essa já é a primeira variável criada. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um espaço de memória, uma variável chamada nome, e eu estou atribuindo, ou seja, estou guardando nesse espaço de memória, nessa variável, o conteúdo nome, né? O conteúdo Maria, que vai ser armazenado dentro da variável. A minha outra variável é a idade, vou atribuir a ela o valor 25, e minha terceira variável é endereço, que eu vou atribuir aquele endereço que foi colocado lá, Rua das Flores, no slide anterior das Flores 450, se eu não estiver errado. Muito bem, então aqui, se eu executar, o que vai acontecer? Na memória, que eu não estou enxergando aqui, mas na memória do computador, eu tenho lá 3 áreas, né, 3 espaços de memória que foram alocados, ou seja, foram reservados para mim, e foi atribuído nome a esses espaços, nome, idade e endereço, e foi armazenado em cada uma dessas caixinhas desses espaços, né, os valores Maria, 25, Rio das Flores, 450. Muito bem. Como é que eu checo, né? Como é que eu verifico se as informações estão lá? Eu posso usar o comando print e pedir para ele me imprimir o conteúdo da variável nome. Então, ali, Maria, então consigo verificar que está lá. Posso colocar uma vírgula aqui e pedir para imprimir para mim o conteúdo da variável idade e também o conteúdo da variável endereço. Ok? Então, aqui nós podemos ver que foram criadas 3 variáveis, né, e eu consigo, usando o comando print, eu consigo alocar o conteúdo dessas variáveis, né. Em relação à criação de variáveis, então a gente tem algumas regras aqui, né, quando eu estou criando o nome da variável. Então, por exemplo, criar a variável endereço. Eu não posso começar uma variável com um número, por exemplo, 1000 nome igual alguma coisa. Ele vai dar um erro se eu tentar fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele falou que sintaxe inválida, ou a sintaxe está incorreta, né? Se eu tentar criar também uma variável, por exemplo, assim, meu espaço nome, também não vai aceitar, ele não aceita espaço, né? Dentro, para a criação de nome da variável. Então tem algumas regras que eu preciso seguir na hora que eu estou criando o nome de uma variável. Mas eu poderia, por exemplo, colocar assim, ó, um underline aqui, meu nome, e aí ele aceitaria. Agora, correto. Eu também poderia fazer assim, nome 1000. Eu não posso começar com o número, mas eu posso terminar com o número. Também daria certo. Se eu rodar, também funciona. Então, tem algumas palavras reservadas também eu não posso usar como nome de variável. Por exemplo, a gente já está usando aqui a função print. Eu não posso criar uma variável chamada print, por exemplo. Print igual... Ele vai dar erro, né? Porque print já é uma palavra reservada. Então eu não posso começar uma variável com número, eu não posso usar espaço no nome da variável, eu também não posso usar palavras reservadas que o Python já usa, né? Essas palavras para identificar uma função, para identificar uma classe, enfim, para identificar alguma funcionalidade dentro da linguagem. Então eu não posso utilizar esses nomes, essas palavras reservadas como nome de variável. Como regra geral, o que é importante? Eu criar uma variável com nome significativo, que só eu olhando para ela eu já sei o que ela está guardando, né? Então, por exemplo, eu sei que a variável nome vai conter o nome, eu sei que a variável idade vai conter uma idade. Existem alguns programadores que eles costumam criar variáveis assim, por exemplo, A igual 10. Tá, mas o que é A? X igual alguma coisa. O que é X? Então, o ideal seria evitar esse tipo de nome de variável, porque depois, quando você tem um programa mais extenso, fica mais complicado de você fazer manutenção ou fazer alguma atualização do seu sistema, porque você tem que ficar pensando, nossa, o que é essa variável A
que ela está armazenando, então fica um pouquinho mais complicado. Você pode usar nome compostos, né? A gente chama camel mod, né? Por exemplo, nome funcionário. Então eu estou usando aqui, né? Eu sei que essa aqui é uma variável que vai conter o nome de um funcionário, então é uma forma que eu posso utilizar. Idade funcionário, por exemplo, idade aluno. Então eu coloco o início da segunda palavra está compondo o nome da minha variável em maiúsculo, e assim eu consigo também criar variáveis que tenham significado, né? Que eu consigo olhar para ela e entender. Então, muito bem, isso aqui era o que a gente precisava passar para vocês, né? Sobre variáveis, eu acho que já é um começo. Eu vou gravar outros vídeos, nesses outros vídeos eu vou estar sempre trabalhando com variáveis e vocês vão ver como que eu exploro, né, as variáveis de formas diferentes. Eventualmente a gente vai estar se aprofundando um pouquinho mais nesse tópico. Espero que tenha gostado desse vídeo, né, e espero encontrá-lo em outros vídeos aqui no canal. Grande abraço.